golpe, conhecido como a Revolução de 1930, marcou o fim do poder e política das oligarquias cafeeiras no país. Ao assumir o poder, Vargas iniciou o processo de fortalecer o seu poder na política, onde ele suspendeu a Constituição de 1891, ele fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas de leis estaduais e as câmaras municipais. Assim, ele passou a controlar o poder executivo dele, o legislativo de leis e governou através de decretos-leis. Com exceção de Minas Gerais, todos os outros governadores foram substituídos por interventores, como a gente conhece hoje, governadores que representam cada estado. A maioria desses interventores eram militares e tenentes, que foram indicados por Getúlio Vargas. As relações entre o governo provisório de Getúlio Vargas, assim como também dos políticos paulistas, não estavam indo nada bem. Os políticos paulistas, eles não estavam aceitando a indicação que Getúlio Vargas fez dos interventores que estariam aí assumindo em cada estado. Logo, essas forças políticas aí, oligárquicas, que foram tiradas do seu poder, da sua velha política, se reuniram e formaram uma frente única, com lideranças do seu estado, as suas principais lideranças. O grupo paulista, que estava insatisfeito com Getúlio Vargas no poder, assim também como perderam seu poder político, estavam fazendo aí diversas manifestações, buscando o apoio popular, inclusive a partir de propagandas, onde conseguiram também fazer grande produção de armamentos. No entanto, apesar da sua resistência, né, as tropas federais do governo, né, de alguma forma aí, derrotaram os paulistas, né? Porém, esses paulistas conseguiram o seu principal objetivo, que foi a convocação das eleições para uma Assembleia Constituinte. Mas para que servia essa Assembleia Constituinte que os paulistas tanto queriam? A Assembleia Constituinte era para fazer uma nova Constituição, leis, ou seja, a partir de 1934 foi promulgada a terceira Constituição brasileira. Essa Constituição, ela tinha, pessoal, sido feitas diversas conquistas no mundo do trabalho, como, por exemplo, um órgão como a Justiça do Trabalho também regularizou a jornada de trabalho para 8 horas por dia e o salário mínimo para o trabalhador. Foram também confirmados o voto secreto e o voto feminino. Só que os analfabetos e soldados continuaram sendo excluídos. O ensino primário também passou a ser obrigatório. Nos primeiros anos aí de governo Vargas, será marcado pelo fortalecimento de 2 grupos políticos aí, tá? Que é o integralismo e o comunismo, que tem aí orientações ideológicas bastante diferentes. De forma bem resumida, os comunistas se uniram e formaram uma nova organização política, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que buscava garantir aí a liberdade dos cidadãos, a proteção às pequenas e médias propriedades, a nacionalização de empresas estrangeiras e o cancelamento da dívida externa e o principal, a reforma agrária. Reforma agrária que seria a divisão de terras de forma igualitária entre as pessoas. O Partido Integralista tinha um caráter mais conservador e autoritário, buscando aí diminuir as liberdades de expressões no governo. Dia 10 de novembro de 1937, sobre o pretexto de combate à ameaça comunista, Vargas, com o apoio dos militares e de vários políticos influentes, aplicou o golpe político chamado de Cohen, dando início, assim, a um governo autoritário que ficou conhecido como Estado Novo. Logo após o golpe, Getúlio Vargas fechou o Senado e a Câmara dos Deputados, suspendeu os direitos de leis constitucionais e acabou com os partidos políticos e também com a Constituição, dando um caráter mais autoritário ao seu governo. Getúlio Vargas também, ele utilizou diversos mecanismos de controle social, reprimiu assim e censurou também meios de comunicação, fazendo propagandas a favor do seu próprio governo. Também perseguiu diversos partidos políticos. Além disso, também ele fez várias propagandas a favor do seu governo, com o objetivo de impedir
a dominação de conteúdos contrários ao seu governo. Vargas, ele aumentou o controle dos estados na organização dos trabalhadores. Já os sindicatos passaram a ser controlados por pessoas ligadas ao governo, que chamavam de sindicatos pelegos. Em novembro de 1945, os líderes do exército brasileiro cercaram o palácio do governo, obrigando Vargas a renunciar. Era o fim do Estado Novo. E essa foi a aula de hoje, tá certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.